É um desafio isso. E ele colocou uma palavra, tinha no começo, que eu achei interessante, eu queria puxar, que é a palavra provedor. Né? O homem deve ser o provedor ou não deve ser o provedor? Que tipo de coisa ele tem que prover para que a sua esposa olhe e dizer, vale a pena ir atrás dele, vale a pena segui-lo? O homem hoje, né, ele está muito nessa questão de provedor. Está muito focado nisso, Isso, né? eu sou o provedor, eu vou para a rua, trabalho, venho para casa cansado, provi. Fiz a minha parte. Acabou. E o provedor do lar, né, pautado no cristianismo, ou não no cristianismo também, eu acho que todo homem, independente de ser cristão ou não, ele tinha que exercer esse papel de prover muito mais do que isso. Prover um ambiente agradável dentro de casa, chegar do trabalho, por mais que esteja cansado, né, ser um bom marido, um bom pai, dar atenção. Lógico, a gente chega cansado, porque a gente nem sempre quer disposição para tudo isso. É um tempinho, né, para você. Por isso que amar é doar-se. E doar-se é você entregar quando já não tem mais quase nada para entregar. E você se entrega, se doa por completo. Não? Porque se você for pensar no homem como provedor financeiro, a mulher também provém hoje muito bem. Né? Ela poderia fazer isso sozinha. Poderia fazer isso sozinha, sem problemas. O homem ficaria exatamente dispensável, né, vamos dizer assim, entendeu? E não é uma ideia que Deus tem para a família, né, de que o homem seja dispensável. Muito pelo contrário. O homem é mais do que necessário dentro da família. A gente, trabalhando no Ministério Lar de Família, a gente percebeu muito isso. Que exatamente essa dificuldade do homem se posicionar e ter esse oriente dele mesmo, que eu sou o provedor de casa, eu sou o provedor espiritual, eu sou o provedor financeiro, emocional, né? Eu sou o provedor de limites dentro da minha casa, entendeu? Ele acaba se perdendo nisso e perdeu como posso dizer, o posicionamento dele. Ele não tem mais o valor que ele deveria ter, ele se perde quando ele faz assim. Perdeu, porque a mulher ela acaba assumindo muita responsabilidade. E a mulher faz isso muito bem. Então, quando ela começa a pegar toda a responsabilidade, ela pega mesmo toda a responsabilidade, então o homem fica meio que de escanteio, né? Fica acomodado. Aconteceu isso comigo, a gente era assim, né? E só que a mulher sobrecarrega. Aí é onde acontece que a gente percebeu isso na boa parte das famílias que visitamos, mulheres com depressão. É uma sobrecarga muito grande sobre a mulher. Nós estamos falando mais voltado para os homens, porque esse programa é, né, sobre os homens, né, como ele pode representar Cristo na sua família. Mas no programa da semana que vem, a gente já vai também falar sobre o papel da mulher, porque é uma parceria, não é só um lado, né? Por isso estamos focando mais em vocês. Mas você, Patrícia, me disse ali nos bastidores que você trabalhou por 22 anos. É uma carga grande para uma mulher trabalhar fora, cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de casa, né? E se o esposo não se coloca no lugar dele, seu papel, né? No seu papel de líder, de provedor e tudo mais que a esposa necessita, né? Fica pesado, né? Como que vocês fizeram agora ao longo desse tanto de tempo que você trabalhou, né, para administrar essa questão assim do culto familiar, porque o homem também tem que ser o sacerdote, né? Precisa ser. Vocês têm esse espaço desse tempo, né, para no caso, né, do marido liderar o culto familiar. Vocês têm tempo para isso? Quando eu estava trabalhando fora, muitas vezes o nosso culto acabava sendo na parte da noite, porque a gente não conseguia conciliar os horários. Né? E isso fica meio perdido. Mas, assim, eu cobro muito isso dele, né? Assim, é uma coisa que eu deixo, às vezes, ele começa à frente do culto familiar, da parte espiritual, aí às vezes eu assumo, aí eu falo, não, esse é o seu papel. Cada um no seu lugar, né? Então você vai lá e faz o seu. E um dos motivos, inclusive, de eu sair do trabalho foi essa sobrecarga. Eu fiquei muito doente, eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, eu não conseguia chegar perto do meu emprego. Eu não conseguia. E daí foi onde a gente conversando em casa, ele trabalha como autônomo, né? Não é uma coisa certa, e o meu era um serviço concursado e tudo mais. Mas a gente entregou para Deus, oramos muito e chegamos à conclusão que quem nos sustenta é Deus. Né? E que Ele ia prover uma forma que a minha saúde, a minha casa, a minha família
E o sonho da minha vida inteira foi ser dona de casa, foi cuidar da minha casa, da minha família. Né? Cuidar, eu nunca pude. Exclusivamente. Então eu falo que eu estou realizada. Eu adoro sair e falar qual a sua profissão, eu sou do lar. Interessante. Eu estou feliz da vida, porque parece que eu tirei um peso assim de cima de mim e nada está nos faltando. Patrícia, que maravilha. O pessoal está assistindo a gente, às vezes, poxa, eu queria tanto isso, eu queria tanto isso. O que um homem pode fazer, agora no aspecto, na visão feminina, para que a esposa se sinta amada, protegida, cuidada, guiada? Eu acho que é atitude, né? São as atitudes, você sentindo no dia a dia, nas pequenas coisas. Que coisas são essas? Diz para nós, porque homem é muito objetivo, ó, é isso, aquilo. Aí quem está lá em casa vai entender e vai tentar caminhar por essa direção. Eu acho exatamente nesse aspecto que eu falei agora do meu serviço, né? Quando ele viu a situação que eu estava, ele falou assim, não, chega. Você vai sair... Ele tomou a frente. Exatamente, eu não aguento mais, você vai sair de lá e Deus vai prover e nós vamos conseguir. Então, essa firmeza que ele me deu... Era o que você esperava. Porque enquanto o mundo inteiro lá fora falava assim, você é louca, você vai largar um emprego, olha a crise que está o país. Então, aquilo me deixava, ele falou, não, chega, agora vou decidir, né? Você vai fazer isso. E era tudo que eu queria. Tudo, eu falei para ele, foi tudo que eu queria, que ele falasse assim, eu não quero mais que você trabalhe fora. Então, é se posicionar, é ter essa atitude, entendeu? Onde a mulher vai ter essa segurança. É um simples exemplo. Vamos lá, põe na roda, põe na roda. Isso, para mim, assim, foi uma coisa muito forte da mudança dele. Ele foi chamado para pregar numa igreja e a gente tinha brigado, uma briga, assim, boba à tarde, fomos brigados para a igreja. Brigas são bobas, mas elas trazem muita dor de cabeça. E ele foi pregar sobre ser cristão, sobre família. E daí, quando ele começou a pregar, eu já comecei a olhar e falei, vai falar, né, para os outros, né, bonito. É fácil, né? E daí ele me surpreendeu, porque ele, diante da igreja inteira, ele pediu desculpas para mim e falou que ele não poderia pregar diante da igreja sem antes se retratar com a esposa dele. Não seria honesto. E aquilo para mim é uma coisa assim, sabe, do amor dele por mim, do respeito dele por mim. De falar, puxa vida, nossa, ele se expôs diante da igreja. Então, eu acho que são essas atitudes. Você vê que o homem se posiciona, que ele tem essa firmeza. Eu acho que toda mulher espera isso do seu marido. Eu posso dar um recado para os homens? Pode, Tininha. Agora, amigos, se prepara. Vai, Tininha. Não, eu vou, assim, fazer um pedido para vocês, homens, que estão aí assistindo. Nós, mulheres, não precisamos de tantas coisas. A gente não exige muito. O que nós precisamos, na verdade, é sentir segurança, de saber onde que o marido está indo, que ele é o líder mesmo, e precisamos sentir que somos amadas. A partir do momento que a gente sente que a gente é amada e a gente sente segurança no caminho que o marido está levando, né? Que, principalmente se ele se espelha em Cristo, aí a gente se entrega, sabe? E a gente vai ajudar o marido a ser melhor do que ele já é. Então, você aí de casa, tente ouvir um pouquinho mais a sua esposa, veja o que ela está necessitando, porque ela tem uma vontade muito grande de te amar e de te admirar. Tem uma necessidade de respeitar você, né? Sim. Olha, que desafio é esse? Alessandro, se você tivesse que dar um recado, porque esse tema é por demais importante, né? A maior necessidade do mundo, de verdade, é de homens. Né? Homens que tomem a sua posição, homens que não tenham medo de enfrentar, que sejam suaves, mas sejam firmes, que sejam seguros, que tenham esse respeito e amor pelos seus. Que recado, olhando aquela câmera ali, ó, que recado você daria para os homens que agora nos assistem nesse momento? Bom, se você quer que a sua mulher te ame, que a sua mulher te respeite, a única coisa que você pode fazer é ser um bom exemplo dentro da sua casa. Para os seus filhos, para a sua esposa, porque não adianta você ser aclamado dentro da igreja. Às vezes você tem funções dentro da igreja, as pessoas falam, nossa, olha que homem, né? Só que dentro de casa você não exerce isso. O que as pessoas falam de você fora de casa tem que ser 10 vezes melhor dentro da sua casa, por sua família, por sua mulher e seus filhos. Esse é o recado. Se você tem uma boa imagem lá fora, a imagem que você tem que ter dentro de casa para sua esposa tem que ser bem melhor. É verdade, a coerência, né?
Coerência. Patrícia, 30 segundos. O tempo está acabando. 30 segundos. O que você diria para as esposas que os maridos estão nessa luta? O que você diria para ela? Como ela pode fazer para ajudá-lo a entender o seu papel dentro da família? Eu acho que a mulher tem que amar e orar. Porque muitas vezes a mulher, ela tenta mudar o marido e fala e não adianta. Primeiro, a gente tem que também ver que nós não somos perfeitos e também na onde a gente precisa mudar para estar ajudando, né, o marido. E orar, porque o trabalho não é nosso. O trabalho é de Deus, é do Espírito Santo, é Ele que muda, é Ele que transforma. Então, muitas vezes o silêncio, entendeu? E em oração tem um resultado muito maior do que você ficar falando e falando e falando e falando. Eu acho que esse é o principal. Quero agradecer imensamente a participação de vocês, em ter aceito o convite, mas agora nesse momento eu vou ter que dar um recado para o pessoal, mas semana que vem tem o programa agora com as mulheres e nós vamos nos encontrar outra vez. Fique com o Tininha um pouquinho. O Tininha é sempre uma companhia muito agradável. Eu quero ter um momento especial com o pessoal da Novo Tempo que está lá em casa, ok? Obrigado, viu? Perceberam que desafio gigantesco é esse? Qual que é o papel do homem em casa? Amigo, o seu papel e o meu papel é representar Cristo. Você foi chamado por Deus para ser o representante dele na sua casa. Não é que você é Deus, você não é Deus, você não é o dono da palavra, o dono da verdade, você não é dono de nada, você é dono de você. E o seu desejo, se o seu desejo for buscar o Senhor como Salvador pessoal e viver isso na sua casa, então você vai alcançar o papel que Deus espera de você. Quem deve ser o mais bondoso em casa? O esposo. Quem deve ser o mais justo? Esposo e pai. Quem deve ser o mais fiel? Quer dizer, cada atributo de Deus, você e eu temos a tarefa de representar. Isso é desafiador, isso é quase que impossível, mas cada um de nós, com oração e com desejo no coração de trabalhar por isso, poderá ser um vencedor na sua casa. Um dia desses eu encontrei um homem. Ele queria muito que seu filho se tornasse um homem de verdade. Um garoto dos 9, 10 anos disse assim, se você quer muito que o seu filho seja um homem de verdade, você tem a tarefa de agora viver o que você espera que ele seja dentro da sua família, dentro da sua casa, diante da mãe dele, diante do mundo, diante da comunidade. Sabe, irmão, amigo, companheiro de jornada de batalha, o inimigo tem tentado tirar do homem essa responsabilidade, ou pelo menos a percepção dessa responsabilidade. Às vezes trabalhamos demais, corremos demais, lutamos demais e temos pouco tempo para estar com aquele que é o nosso modelo, que é o nosso exemplo, de quem eu e você precisamos aprender, copiar para poder viver. Sua esposa tem uma necessidade básica. Ela precisa de um homem para respeitar e admirar. E ela imaginou que esse homem era você. Ela estava equivocada? Ela se enganou? Eu espero que não. E se você não tem sido, ainda há tempo, comece agora. Pegue a palavra, leia. Efésios 5:25 diz que o homem deve amar a sua esposa como Deus ama a igreja. Esse é o desafio de cada um de nós. Que Deus abençoe você e que dê a você a decisão, o poder e o desejo de abençoar a sua casa e a sua família com a sua vida. Você e eu precisamos de milagres, então eu quero orar nesse momento por você, para que Deus opere o milagre que você precisa na sua vida. Pai de amor que está no céu, aqui estamos reunidos como pais aqui, conhece nossas lutas, pais e esposos, conhece nossas lutas que temos, nossos pecados. Às vezes temos um forte desejo de ser uma bênção, mas não sabemos como. Então, Pai de amor, nos ensina que temos o desejo de buscar a Tua palavra, conhecê-lo de verdade, para viver essa verdade na minha casa e ser a bênção que a minha esposa, que meus filhos precisam. Em nome de Jesus, amém. Amigo, vá em frente, não desanime, não somos perfeitos, mas podemos fazer muito mais e muito melhor. Deus te abençoe e a gente se encontra na próxima semana com o tema para as mulheres. O programa Lar e Família é feito com muito amor, da nossa família para a sua família. Até semana que vem.
Forte abraço, tchau.